Bom, minha pergunta é, posso começar a gravar? Pode sim. Maravilha. Sejam muito bem-vindos ao Auto Avaliar Experience de hoje, com a presença ilustre do nosso querido parceiro Ari. E o Ari ele vai passar para a gente as informações aí de um estudo da Mega Dealer com a Auto Avaliar, que é a performance de veículos usados. Seja muito bem-vindo, Ari. Muito obrigado. Ilustre, olha, há muitos anos não me chamam de uma presença ilustre. Estou demais, né? Me emocionando com as suas palavras, me emocionando, tá? Vocês veem minha tela ou não? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vamos falar hoje do estudo de performance de veículos usados, a importância dele. Eu não vou falar só dos resultados, vou falar um pouco muito da importância dele e da importância da gente ter o máximo de dados possíveis para a gente poder estar trabalhando da melhor forma possível, em veículos usados, em veículos seminovos, e até utilizando isso, de repente, no caso de concessionárias, de montadoras, para a venda de veículos novos também. Quer dizer, a ideia toda é mostrar tudo que dá para ser feito dentro desse estudo aqui, que é um estudo da Mega Dealer com dados da Autoavaliar, né? Então, tem uma série de vantagens nesse estudo em relação a qualquer outra coisa do mercado, tá? Ele é a coisa mais completa que tem no mercado hoje, é esse estudo de performance de veículos usados. Boa noite. Dessa parceria Mega Dealer e Autoavaliar. Vamos falar da parceria um pouquinho, né? Falar um pouquinho da Autoavaliar aqui. Eu sei que a maioria aqui já conhece, mas é sempre bom lembrar, né? A Autoavaliar é uma empresa brasileira. Ela foi criada em 2015, ela sai da Mega Dealer e é criada. Ela está hoje em 5 países, em mais de 3.800 concessionárias e mais de 30 mil lojas independentes. Ou seja, gente pra caramba. Ou seja, 60% a 70% do mercado nacional de veículos brasileiro está conectado hoje à Autoavaliar. A Autoavaliar é uma autotech líder no mercado, né? Então, possui a plataforma digital mais completa de todas, é a única com preços transacionais, a gente vai falar disso mais para frente, é a única que tem o preço de verdade, não é preço anunciado, não é pesquisazinha feita com 3, 4 concessionárias, é preço de verdade, é preço transacional, é aquilo que está acontecendo no mercado aqui, agora, tá? E a Mega Dealer é a parceira comercial exclusiva para a comercialização desses produtos e serviços. Então, a gente faz esse estudo, a gente faz, além desse estudo, quem quiser procurar a gente depois, a gente faz outras coisas de data e analytics, e os nossos dados bebem diretamente na fonte, na plataforma online, ok? Beleza? Vamos para o próximo? Próximo, a gente está falando nesse mês de 2.288 concessionárias que tiveram, onde houveram veículos comercializados ou, no mínimo, avaliados dentro da plataforma Autoavaliar. E aqui tem essa miríade de montadoras, as principais todas do Brasil, sejam elas do lado esquerdo, as montadoras de volume, que a gente chama, né, das marcas de volume, seja montadoras das marcas premium. Além dessas montadoras, tem alguns casos isolados, sim, em Porsche, em BYD, em novas marcas que estão entrando no mercado ou que têm uma representatividade em quantidade de concessionárias talvez não tão grande. O que a gente quer dizer com isso é aquilo que eu já disse anteriormente, reforçar um pouquinho aqui, 60% a 70% do volume do Brasil passa pela tabela Autoavaliar, passa por concessionárias que tenham a tabela Autoavaliar, ou seja, as informações são fidedignas, as informações são reais, as informações não falham. Bom, e o que é o mundo ideal hoje, né? O que a gente fala hoje de mundo ideal, né? Para concessionárias, para lojistas, para quem trabalha especificamente com veículos novos e usados, né? Veículos usados. Um mundo ideal, a gente tem algumas características. A primeira delas, né? Que aquela concessionária, ou aquela loja, ou aquele ente faça o máximo de captações possíveis.
Mas não é só fazer o máximo de captações, porque se pagar muito também, vai perder dinheiro. Então, é importante fazer o máximo de captações, né? Mas de uma forma bem pensada. Por quê? Porque ele precisa, além das captações, a melhor margem possível. Não adianta nada eu comprar um carro por 100 para vender ele por 95, por 99, por 98. Você vai estará perdendo dinheiro. Então, o máximo de captações fazendo a melhor margem possível. Além disso, é importante girar os estoques com rapidez, e é uma coisa exclusiva desse estudo. Muitas vezes, concessionárias, lojistas, compram o carro e ficam com o carro, sei lá, 60, 90, 120 dias, e falam assim, nesse carro eu vou ganhar bastante. Nesse carro eu vou ganhar 20%, e ganha 20% depois de 180 dias. Ora, era muito melhor ter ganho 10% e girado o carro a cada 30 dias. Você estaria girando esse estoque nesses 180 dias 6 vezes e estaria ganhando já 60%. Então, girar o carro com rapidez é fundamental. E isso, a plataforma Autoavaliar e o estudo da Mega Dealer de PVU tem esse viés de ver o giro dos carros também. E, finalmente, a gente tem que ver aqui lealdade sem perder oportunidade. A gente vai ver as montadoras aqui, né, e a gente vai ver quais delas que estão com maior lealdade, quais delas que os veículos da marca estão voltando para elas. Então, é fundamental ter lealdade? Lógico que é fundamental ter lealdade. Agora, em alguns momentos, né, você tem que procurar as oportunidades, você tem que procurar comprar também veículos de outras marcas que vão te dar uma boa ou ótima rentabilidade. Sumário executivo. O que aconteceu no mês de fevereiro? Vamos ver os pontos principais de fevereiro aqui? Vamos ver. Primeiro, o mercado está parado. Não está parado, pessoal, não está parado. A gente tem que olhar o seguinte, o mercado apresentou uma boa relação de 6 veículos usados para cada veículo zero. Então, no bimestre, as vendas estão 5% acima do período de 2022. Muita gente fala assim, o preço está caindo porque o mercado está parado. Não, não é verdade, o mercado não está parado. O mercado está explosivo? Não. O mercado está maravilhoso? Não, mas não está parado, não está ruim o mercado, né? Então, o mercado, em fevereiro, foi um pouquinho menor que janeiro, lógico, teve 18 dias úteis, janeiro teve 21, 22 dias úteis, sei lá, né? Então, a gente vê muita gente falando essas coisas, o mercado está parado. Deu uma diminuída? Deu uma diminuída. Tem fábrica parando, mas parando aonde? Principalmente em veículos grandes. Mas por que veículos grandes? Quais deles? Picapes. Por quê? Porque picape não está girando no novo, não está girando no usado, né? Eles não conseguem girar a picape usada, aí o cliente também não consegue vender as novas porque não captam as usadas porque estão com estoque muito alto, por exemplo. Mas o mercado não está parado. 2, uma boa rentabilidade. A margem bruta, como é que você calcula a margem bruta, Ari? Margem bruta é o lucro dividido pelo preço de venda. Não confunda a margem bruta com markup. Markup é o lucro dividido pelo preço de compra. Margem bruta, o lucro dividido pelo preço de venda. Ela continua se recompondo, subiu para 11,5%. E o preço do carro desabou? Não, não desabou. Ele voltou a se aproximar de 80 mil. E a gente tem uma coisa que a gente faz no nosso estudo, de repente a gente estuda e fala assim, mas será que houve uma mudança de mix? Será que agora o preço se recompôs porque a gente está com mais carros mais novos sendo negociados? Não. Mesmo quando a gente faz uma avaliação da recência do carro, quer dizer, carros mais novos subiram um pouquinho, carros, né, os seminovos subiram um pouquinho, os usados subiram um pouquinho, e os velhinhos também subiram um pouquinho, né? Mas subiram muito? Não, subiram um pouquinho, mas é uma recomposição que a gente tem no mercado. 3, o giro médio de estoque subiu pelo segundo mês consecutivo, isso é má notícia. 48 dias. 48 dias é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. 48 dias a gente está falando que é o tempo médio que um carro fica no estoque de uma concessionária ou de um lojista. O que isso significa? Que se a concessionária ou lojista comprou o carro no dia 1º de janeiro, ele vendeu o carro no dia 18 de fevereiro. Então, o que acontece? É importante olhar
aonde está, se a média é 48, tem carro girando a 30, tem carro girando a 60, 70, e isso o nosso estudo responde. 4, dica, a média do ROI em veículos seminovos aumentou. O que é o ROI? É o Return on Investment, porque você não olha só o preço de venda, você não olha só o preço de compra, você não olha só o lucro, você tem que ver essa rentabilidade, essa margem bruta, né, que é a diferença daquilo que eu falei agora há pouco, né, a margem bruta, que em percentual pode ser, é definido como o lucro dividido pelo preço de venda, e você vê e multiplica isso pela quantidade de giros no ano. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas significa o quê? Que, apesar de terem se captado menos veículos durante o mês de fevereiro do que em janeiro, né, as captações e as vendas deram mais lucro unitariamente. O mundo não acabou. Bom, e qual que é a importância de se captar certo, saber a hora de fechar o negócio? Vamos para o próximo chart e vamos ver a importância de se captar certo. Você tem que saber quando o mercado está mais forte e quando o mercado está mais devagar. Vamos responder um pouquinho essa pergunta. Se a gente olhar o mês de fevereiro, a gente vai falar assim, na curva em cima, que é a curva azul escura, são as avaliações. Olha como caiu de 183 para 147 mil, realmente caiu. E olha só, se a gente olhar fevereiro do ano passado, caiu mesmo, caiu, no ano passado tinha só 174 mil avaliações. As pessoas estão avaliando menos, sim, mas em janeiro avaliaram muito mais. Agora, quando a gente olha a curva azul clara, aquela lá de baixo, né, que a gente olha e fala assim, em fevereiro de 22 foram negociados, captados dentro da plataforma 23.319 carros. E quando a gente olha na ponta direita do nosso gráfico, em fevereiro de 2023 foram captados 23.071, ou seja, um número muito, muito, muito parecido. E se ninguém falava em fevereiro de 22 que o mercado estava parado, em fevereiro de 23 o mercado também não está parado. E é isso que a gente está falando. Se a gente pegar janeiro mais fevereiro de 23 e a gente pegar janeiro mais fevereiro de 22, a gente tem até, pelos dados da Fenalto, que o mercado até cresceu 5,3%. Bom, e o giro? Vamos fazer uma análise fundamental para oportunidades de giro. Olha o estoque aí, né? A gente está falando que nós estamos com estoque de peças, mas a gente vai falar de giro de carro, é óbvio. Nosso papo hoje é veículo usado, veículo seminovo. Vamos falar do giro de estoque, dos veículos usados e seminovos? Né? Vamos fazer uma análise fundamental. Por quê? Porque para oportunidades, você não pode ter um carro que encalha. Você não pode ter um carro que está muito tempo no estoque. Então, quando a gente olha o giro, fala assim, mas o giro subiu, Ari. Não, o giro subiu realmente, de 46 para 48. Mas olha como é que era em fevereiro, março do ano passado. Era muito diferente? Não, não era diferente. Estava em 47, estava em 48. É essencial para manter a lucratividade e garantir um giro bom? Lógico que é. Mas o giro, na época que começou a pandemia, estava em menos de 30 dias. Estava, mas acabou, cara. É uma coisa que acabou. Agora, se você é bom, se você põe fé no seu taco, se você analisa o que você está comprando, se você analisa o que você está vendendo, você consegue mostrar que, comprando certo, você consegue girar o carro na velocidade boa, ok? Agora, vocês sabiam que a tabela autoavaliar também é a única que, além do giro, traz preços transacionais? Vamos falar um pouco dos preços transacionais. O que são os preços transacionais? Preços transacionais são preços de transação. É o preço que o carro efetivamente foi comprado. É o preço que o carro efetivamente foi vendido. Então, a gente tem essa informação. A autoavaliar tem essa informação. O PVU da Mega Dealer tem essa informação. E o que aconteceu com os preços? Os preços estão caindo? Caíram um pouquinho de setembro e outubro para novembro, dezembro e janeiro, mas há uma recuperação em janeiro, em fevereiro, perdão, está separado aqui. Há uma melhora em fevereiro aqui, né, com esse 79.313. O que significa isso? Subiu o carro mais de R$1.000 de janeiro para fevereiro esse ano. O ticket médio subiu. Mas não foi só o ticket médio que subiu. A margem bruta média em cima do ticket médio também subiu.
11,5 versus 10,9. Ora, esse 10,9 para 11,5 significa que tem gente ganhando mais dinheiro em cima de carro usado em fevereiro do que em janeiro, ok? É isso que significa. Tem mais gente ganhando em veículo usado por unidade em fevereiro do que em dezembro, do que em outubro, do que em novembro, ok? Bom, e como é que a gente faz para ver quem está ganhando mais, quem está ganhando menos, como é que acontece? A gente vamos fatiar esse elefante, pessoal. O Brasil é grande, as realidades são diferentes. Pode ser que tenha gente ganhando dinheiro no norte, gente perdendo no sul, gente ganhando no nordeste, perdendo no sudeste. Vamos ver como é que está acontecendo. O que está acontecendo? Está girando mais rápido em algum lugar? Está girando mais devagar em outro? Como é que está indo aí? Vamos ver esse elefante. Esse elefante, vamos fatiá-lo. Então, quando a gente fatia o elefante, quando a gente olha isso aí, houve um aumento no giro de estoque em dias em todas as regiões. Isso é má notícia? É. Porém, por outro lado, a gente vê uma recuperação das margens, um comportamento de recuperação das margens no norte, no nordeste, no centro-oeste. Então, a gente tem situações onde as margens estão se retomando nesses lugares. Tá? Mesmo o sudeste, que é a principal região do país, apesar de girar mais lento do que a média, o sudeste é uma região que tem uma margem bruta de 12% acima da média. O sudeste está carregando a margem para cima, embora também o giro também não seja o melhor de todos, ok? Bom, saindo desse mundo, e a gente tem mais uma informação que a gente pode falar com vocês. O que é melhor? É conquistar ou é ser leal? É ter novos clientes ou é ter a lealdade dos antigos? A importância está nas duas coisas. As duas coisas são importantes. A conquista é importante e a lealdade também é fundamental. E isso vocês têm aqui com o nosso estudo. Nesta tabela, vocês podem ver aqui algumas situações bem interessantes e diferentes, aonde vocês veem, numa ponta, a Kia, conquistadora, a Kia conquistando novas namoradas, novos carros, novos amiguinhos, novos clientes. Por quê? Porque a Kia tinha uma situação de carros envelhecidos e aonde para que eles aumentem a penetração, Kia, Citroën, Peugeot, elas precisam aumentar o seu market share. Para aumentar seu market share, eles têm que conquistar novos clientes. Faz parte da vida. Tem que conquistar novos clientes. E conquistar cliente custa dinheiro. Custa dinheiro. Por outro lado, se você olhar na ponta direita do nosso gráfico, temos 3 montadoras lá, Renault, Jeep e Honda. O que significa esse número de 57% de lealdade na Honda? Significa que dos veículos que nós temos aí de comercialização na nossa plataforma Autoavaliar, nas concessionárias Honda que entram lá, 57% deles são Honda. Ué, e o que isso significa? Significa que a Honda tem que fazer um esforço menor para conquistar clientes. A Honda está tendo uma estratégia melhor. Pode ser bônus de trading, pode ser um tratamento ultra, mega especial que eles estejam fazendo no seu pós-venda para que o cliente volte, mas a verdade é que a Honda tem essa situação. E a Jeep, que até pouco tempo atrás estava mais ou menos no meio, tem um comportamento de vir em direção à lealdade. Como é que eles fazem isso? A gente tem uma informação de que a Jeep aumentou muito o bônus de trading. Então, a Jeep foi na busca dos seus clientes antigos na medida em que o mercado de diesel, por exemplo, e a gente vê isso muito claro, principalmente nas picapes, esse mercado está mais lento, a Jeep falou, opa, peraí, eu vou comprar dos meus clientes que estão aqui. Não sei se diesel ou se veículos deles flex, mas eles deram um bônus muito forte, por exemplo, em Renegade, deram um bônus muito forte em Compass, a Jeep como um todo. Renault, uma situação bastante semelhante.
Mas quem é que está na frente do ranking? Quais são os carros que são um bom negócio? Porque, no fundo, vocês estão aí assistindo, e agora são 19 horas e 52 minutos, e vocês estão assistindo o meu discurso para saber quem é o carro que eu devo comprar. E a gente tem uma situação que fala assim, mas essa situação que você vai mostrar para mim agora é uma situação de rentabilidade baseada em fevereiro. E eu digo para vocês, não muda tanto de um mês para o outro. Muda da lista dos 10 melhores, 2 ou 3 carros. Mas o Duster, que muita gente vira a cara um pouquinho, foi o carro que deu a melhor margem bruta durante o mês de fevereiro. A EcoSport girou rápido, com uma margem razoável. Então, quando a gente olha o ROI, quando a gente olha o retorno sobre o investimento, que é calculado em cima da margem bruta, multiplicada pela quantidade de giros, que na verdade é nada mais, nada menos que 360 dividido pelo número de giros em dias, ou seja, um Duster tende a girar 8 vezes por ano na concessionária, 360 dividido por 45, 8 vezes 14,6, esse número é o melhor número de todos os veículos do mercado durante o mês de fevereiro para o segmento de seminovos, Model Year 2020 para 2022. Mas Ari, por que você pega só os seminovos aqui, 20 a 22? Eu pego os seminovos de 20 a 22 para que não haja uma contaminação baseada em veículos muito antigos. Às vezes, carro muito antigo, você pega aí um carro bem antigão, ele teria aí uma compra, sei lá, por 20 mil, uma venda por 40 mil. Ele teria 100% de margem bruta, né? Na verdade, 50% de margem bruta, né? Porque é 20 sobre o total do valor. E aí o que acontece? Isso aí distorceria. Por isso a gente pega aqui os veículos seminovos e também porque dentro do estudo a gente tem coisas que demonstram que um gráfico, por exemplo, um estudo um pouco mais completo, que a gente comercializa e pode comercializar com vocês, a gente tem um gráfico mais completo mostrando que a maior parte dos veículos comercializados na plataforma Autoavaliar são de veículos 20, 21 e 22, e um pouquinho de 19. Então, aonde está concentrado, a gente mostra quem são os carros mais rentáveis. E aqui tem coisas interessantes, né? Um domínio da Ford, da segunda até a quarta posição, ou seja, o lojista, o concessionário, pagando, de repente, pouco para aquele Ford, mas conseguindo girar ele rápido e com uma boa rentabilidade. A gente tem uma outra novidade que é essa lista durante o ano de 2022 foi dominada por veículos pequenos, como Kwid, Mobi, Fox, né? E a gente tem uma situação agora, onde em fevereiro, essa lista é dominada por Duster, EcoSport, ou seja, aqueles carros, aquelas SUVs, que todo mundo fala assim, o que vai acontecer com o mercado de SUV? Cresceram, já começou a crescer 3 anos atrás, esse mercado de SUV, hoje, né, ele começa a mostrar também uma atratividade nos veículos seminovos, nos veículos usados. E aí, e como a gente vai fugir das armadilhas? E quais são as armadilhas? Você mostrou para mim os 10 carros principais. E quais são os carros que são armadilhas? Se a gente pegar os 30 carros mais vendidos, né? Quais são os carros que estão girando devagar? E esse gráfico aqui, né? Para se arrancar os cabelos, igual a moça aí, se você, de repente, tiver com um monte desses carros aí, são os carros que estão no quadrante vermelho. O que é o quadrante vermelho? É o quadrante onde a gente tem um giro muito mais lento do que a média do mercado, com uma margem muito menor. Ou seja, Virtus, Polo, Tracker, Toro, Hilux, e tem carros que nem couberam aí, Strada e S10. A Strada e S10 estão com mais de 100 dias para gerar o estoque na concessionária. Pô, quer dizer que se aparecer uma Strada, se aparecer uma S10 é complicado para mim? É isso mesmo. Não é complicado só para você, está complicado para o mercado todo. Por outro lado, veículos que giram rápido e que deram uma margem boa, né, que estão no quadrante verde, em geral, são aqueles 10 carros que vocês viram na página anterior. E a gente tem aqui, no amarelo da parte de baixo, veículos estão girando mais rápido do que o mercado, porém, eles não estão dando uma margem tão boa assim, mas estão dando uma margem interessante, uma margem de 10%, uma margem bruta, não é de se jogar fora. A gente tem, sei lá, Creta, Kicks, Onix, Renegade, nessa situação. E aonde está o Gol lá sozinho, coitadinho do Gol, está sozinho lá, né? São os carros que estão girando devagar, mas pelo menos com uma margem boa, também não deixa de ser um bom negócio.
Mas, em fevereiro, Polo, Tracker, Virtus, Toro, Hilux, S10, Strada, tiveram realmente problemas mais graves em termos de giro de estoque com uma margem baixa. E a gente vê que quanto mais o carro fica no estoque, a tendência é que essa margem também caia. A gente vê esse tipo de movimento, porque a concessionária começa, a concessionária como lojista, a vender o carro um pouco mais barato, queimando a sua margem, queimando a sua rentabilidade. Mas a gente tem que olhar também as montadoras que estão sabendo trabalhar os usados. Quem são as montadoras? Quem são as redes vencedoras? Será que é a rede Chevrolet? Será que é a rede Volks? Será que é a rede Renault? Vamos ver quem foi que trabalhou melhor nesse mês. Nesse mês, quem trabalhou melhor foi a rede Mitsubishi, quase empatada com ela aí, a gente vê a rede Hyundai, né? Então, a rede Hyundai trabalhou bem os usados. Como é que a gente chama de trabalhar bem? É gerar um ROI interessante. Ué, a gente gera um ROI interessante como? De duas formas. Ou tendo uma margem bruta interessante, ou tendo um giro de estoque interessante. Ou, melhor dos mundos, tendo uma margem bruta e um giro de estoque interessante. Então, Mitsubishi e Hyundai foram as duas marcas que melhor trabalharam os veículos usados durante as redes de concessionárias, durante os meses de janeiro e fevereiro. Ah, Ari, dá para fazer isso por carro? Lógico que dá para fazer isso por carro. Né? Na verdade, eu vou fazer isso por carro é a multiplicação daquele gráfico que tem o verde, o amarelo, o vermelho, dá para fazer isso. Ah, Ari, eu quero comprar o estudo e ver isso por carro, e aqui a minha região é uma região picapeira. Eu posso ver se o problema está mais em Amarok, está mais em Toro, está mais em Hilux, em S10? Lógico que pode, eu te ajudo com isso. Ok? Bom, além de tudo isso, é fundamental que você tenha fotos interessantes. Por que fotos interessantes? Quem nunca viu fotos interessantes ajudam a vender carros, assim como fotos interessantes ajudam a vender apartamentos. Quem é que nunca entrou num site de locadora, de empresa imobiliária, e vê aquele monte de foto do quarto com a cama desarrumada das crianças e compara com uma foto bem feita, onde você tem o quarto como um todo parecendo muito maior. Então, fotos vendem. Fotos são essenciais para a venda e para um giro mais rápido e uma maior rentabilidade, seja da sua concessionária, e aqui vale para a concessionária, e vale muito, mas muito, muito mesmo, para lojistas. A gente tem um produto chamado Mega Imagens, que utiliza a inteligência artificial e leva o veículo para dentro do estudo virtual. Essas fotos, acredite ou não, este Corolla é o mesmo. A foto é a mesma. Então, a gente tem um estúdio virtual, uma coisa que dá para limpar as fotos, sem ter que pegar o carro e levar de uma loja para outra, porque só tem estúdio em uma loja, sem ter que contratar grandes fotógrafos profissionais, especializados em modelos ultra, mega bonitos e bonitas. Não, a gente tem isso aqui fazendo simplesmente através de um software com uma empresa chamada Spine, que é um parceiro nosso da Índia, que faz, através da inteligência artificial, as fotos parecerem muito mais bonitas e o carro ser muito mais chamativo. É o caso do apartamento arrumado, não é a cama desarrumada, não é o carro numa oficina cheio de ferramentas atrás, com mais dois carros, com um portão atrás, é a mesma foto, mais tratada e com cara de estúdio, ela não fica tão artificial. Temos perguntinhas, Ari. Oi? Temos perguntinhas. Ok, pode falar. Deixa eu ler aqui. O Padova, ROI sobre o lucro líquido ou bruto? Lucro bruto. A gente trabalha aqui sempre, quando a gente fala do ROI, nos charts anteriores, a gente fala sempre de lucro bruto, Padova, e por uma razão muito simples. Eu não tenho aqui no nosso estudo quanto que você dá de comissão para o teu vendedor, eu não tenho aqui como que você, vamos dizer, algum lojista ou alguma
mais para a concessionária do que para a lojista, como ela faz o rateio das despesas da concessionária, de luz, de água. Eu não tenho aqui, dependendo do estado, você tem que fazer uma transferência do carro para a concessionária para depois transferir para o cliente. Então, eu não tenho esses dados todos. Então, a gente pega quanto que você... Não tenho pequenos reparos que, às vezes, são necessários nos carros. Então, você pega o valor de compra, o valor de venda. Exemplificando simples, você pegou um carro por 90 mil, vendeu ele por 100 mil, você tem esse lucro de 10 mil dividido por 100 mil, que dá 10%. Ah, mas eu tive que gastar, eu gasto em média 2 ou 3 mil reais para fazer pequenos reparos, para trocar alguns pneus de carro, para fazer algumas coisas, eu gasto isso aí. Ok, isso você tem que ter uma média daquilo que você gasta mensalmente com isso. Ah, mas eu também pago uma comissão de 0,5% para o meu vendedor. Ok. Ah, mas eu tenho, eu sou um cara financeiro e eu faço o custo médio marginal do capital. O que é o custo médio marginal do capital? Se você ficar com esse carro 30 dias, em teoria, você podia ter investido ele num fundo que renda a taxa Selic, que está mais ou menos 1,2%. Se o carro ficou 60 dias, dá 2,4%. Né? Então, o que acontece? Na hora que você soma tudo isso, aqueles 10, 11 que a gente tem no começo, que são a margem bruta, né, a gente sabe que ela cai aí uns 5 pontos percentuais na média para fazer uma margem líquida, tá ok? Espero ter respondido. Tem mais pergunta, Alessandra? O Vini levantou a mão, Vini? Eu acho que foi errado, então. Tá, eu vou. Tem mais um ou dois charts e a gente abre perguntas em geral, e aí vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, e a gente segue. É só mais um ou dois charts, só, tá? Então, a gente usa a inteligência artificial, e mais do que isso, né, a gente consegue, através da inteligência artificial também, fazer um giro de 360 no carro, e quem quiser depois entra no site da Mega Dealer, dá para ver direitinho que o cliente consegue ver o carro 360 graus, mas não só, né, o carro 360 graus, mas como permite que esses 360 graus sejam enviados via WhatsApp para os seus clientes. Porque não tem nada mais que o cliente mais odeia que aquele negócio de, eu vou na concessionária e o carro não era nada do que eu pensava. Eu fui fazer uma compra pela internet e não era nada do que eu pensava. Então, a gente consegue ter o 360 feito na foto, subindo para o seu site, e também você pode enviar o WhatsApp com o 360. Uau, que legal! É isso mesmo, Maria? É isso mesmo, cara. Finalmente, importante que vocês saibam que a gente tem essa série de dados, a gente tem essa série de produtos, a gente tem essa série de possibilidades, porque o Brasil não é para amadores. E quem é amador, quem não tem informação, quem muitas vezes não consegue saber quais são os carros que estão girando mais rápido nesse momento, quais são os carros que estão girando mais devagar, minhas fotos estão ruins, por que eu estou vendendo pouco? Né? Então, o Brasil não é para amadores. Então, quanto mais informação, mais chance de sucesso. E, finalmente, se alguém quiser saber mais, né, é só procurar aqui o nosso site megadealer.com.br ou contatar aqui o Fábio Braga, que é o Country Manager né, da empresa, ou eu que faço as consultorias e toda a parte de análise de Big Data. Finalmente, o estudo de performance de veículos usados, que é importante, ele é um estudo de mercado que oferece informações estratégicas, tudo isso aqui para tomada de decisão, é um monitoramento contínuo e mensal de indicadores de performance de veículos usados no Brasil e possui planos de assinatura customizados. Vale para montadora, vale para associação, para grupo de concessionária, para banco, para locadora, a gente está vendo para um monte de gente diferente. E, além disso, a gente tem o Mega Imagens, que é ideal para a sua concessionária ou loja. A cada mês a gente está vendendo para mais umas 10, 20 lojas ou concessionárias Mega Imagem, ou seja, o produto está crescendo e crescendo muito, tá? Então, vocês nos procurem aí, vocês têm aí o meu telefone, o telefone do Fábio Braga, ariquempeniche@megadealer.com.br, né? Meu telefone 98987-4312, e se alguém fechar o Mega Dealer essa semana, a gente faz uma condição ultra mega sniper especial, aí, quem fechar de hoje até sexta-feira, até quinta-feira da semana que vem, até sexta-feira da semana que vem, a gente segura isso aí, eu faço um desconto especial, é só contatar a gente aí, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para contar para vocês, espero que vocês
que vocês tenham gostado. Estou aberto aqui para perguntas, respostas, questionamentos, sei lá, fotos, gravações, outras coisas que vocês tenham mais. Tá, vamos okay? Perguntar. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui no meu WhatsApp, na verdade, se você vai disponibilizar esse PDF para o pessoal. Posso disponibilizar esse PDF para quem quiser. Eu passo para você, Alessandra, e você passa para as pessoas que tenham interesse aí. Você pode passar esse PDF aí, tá? Tá, obrigada. Padova. Oi, boa noite, Ale. Tudo bem com todos? Você acredita, Ari, que essas pausas que as montadoras estão dando agora, nesse momento aí, talvez para negociar com o governo, a gente não sabe, talvez pelas vendas mesmo, você acha que você teria um parâmetro de tempo que isso pode afetar os usados? Você acha que já imediatamente já vai afetar? Ou talvez se essa pausa for breve, talvez se afetaria menos? Você tem algum... Você pode dizer sobre isso? O que acontece, essa pausa está muito centralizada, ela é uma pausa causada não pela falta de componentes, mas que é uma coisa que acontecia muito nos últimos 2, 3 anos, mas pelo excesso de veículos nas concessionárias. E esses excessos de veículos está onde? Obviamente, a montadora olha muito mais veículo novo do que veículo usado, né? Então, mas o veículo novo que não está sendo vendido, o usado também está no estoque. Então, quando a gente olha e fala assim, a montadora tal parou a fábrica A, mas é uma fábrica de picape e é picape onde está o problema. Então, o que acontece? Você vai ter não uma melhora, mas uma redução dessa situação muito ruim nos veículos usados, daqueles que são trocados, e a gente tem uma situação no Brasil onde os segmentos mais ou menos se trocam dentro do segmento, com uma exceção, SUV, muita gente saindo do mercado de veículo hatch pequeno e do veículo sedã pequeno em direção a SUVs, mas se você falar assim, mas as montadoras estão parando principalmente as fábricas e reduzindo a produção às fábricas de picapes, é lá que está o problema. E de fato é isso que está acontecendo, tá? De fato, isso está acontecendo. Outras montadoras, porque aumentou muito o preço. Pode ser um pouquinho, tem que segurar um pouquinho, tá? Mas eu não acredito numa desabamento de preços. Outro dia tive uma discussão até meio ferrenha com uma pessoa dentro do TikTok que falou, olha só, o Corolla caiu 8% de preço em um ano. Não é normal o carro cair 8%. O anormal é o carro manter o preço. Né? No normal é até cair um pouco mais do que isso, né? É normal o carro perder 1/3 do seu valor a cada 2 anos, né? A gente sabe disso. Não sei se vocês sabem dessa conta, né? Se o carro é 90, daqui a 2 anos ele vale 60. Né? Se ele é 60, 2 anos depois ele vale 40. Entendeu? É um pouco isso aí, tá? 2 a 3 anos, ele perde 1/3 do valor. Tá? Tem gente querendo falar comigo, Alessandra? Eles estão querendo saber como que eles pegam o PDF. Eu vou colocar lá no grupo. Tá bom. Eu te mando o PDF desse estudo e você manda para o grupo. Isso, eu mando lá no WhatsApp. Sem problema nenhum. Muito pelo contrário. Estamos aqui para isso. Teve mais uma pessoa que levantou a mão aqui, que eu me perdi. Acho que era o Francisco. É Francisco, por favor, pode abrir o microfone. Então, a minha dúvida é o seguinte, como que a gente faz para ter acesso ao material? Ele vai te enviar por WhatsApp e a gente tem que solicitar via e-mail, via WhatsApp no privado. Eu já solicitei alguns materiais desse, só que eu pensei que iam postar no grupo, mas não postam, né? Aí eu queria saber como que faço para você me enviar. Tá, o que acontece, Francisco? Eu vou passar esse material de hoje para a Alessandra. Aí você fala, mas seria interessante eu ter mais informação, eu queria saber, dentro do mercado, qual é o percentual de veículos negociados que é Model Year 2022, que é Model Year 2021, que é Model Year 2020, né? E aí eu falo, é 39%. Olha só, dos que tem na minha loja aqui é menos. Houve uma queda. Então, eu tenho esse estudo mais detalhado que a gente vende. O que eu mostrei hoje, eu vou deixar público para vocês. Tá? O que eu mostrei hoje, eu vou repassar para vocês do jeito que tá, eu passo para a Alessandra e ela põe no grupo. Tá?
Agora, e esse Ok. estudo a gente tem pronto, o Francisco, se você não receber, cutuca a Alessandra, enche ela bem, né? A Alessandra tem bastante tempo, ela pode te atender, enche ela bem aí. A gente tem esse estudo sempre no dia 15, mais ou menos, pronto, tá? A gente procura ter esse estudo sempre nessa época. E, Francisco, você é da onde? Da onde é a sua loja? Loja ou concessionária? Então, Ari, eu tenho uma loja, eu não tenho loja física, na verdade, né? Eu estou começando agora, Aham, mas eu estou na região de Belo Horizonte aqui, e eu gosto ok. sempre de ver as aulas e tudo, especificamente essas aulas que contam um pouco mais sobre o parâmetro de mercado, é bom para você ter uma ideia até mesmo do desenvolvimento do seu negócio, né? Então, Então, a gente consegue, a gente tem alguns dados que a gente tem eles quebrados por região, né? Você viu aqui o dado por exemplo, de giro de estoque, e a gente tem alguns dados que a gente tem quebrado por região. E aí, por ter quebrado por região, porque a realidade de Belo Horizonte é diferente do Nordeste, que é diferente de Porto Alegre, a gente consegue fazer uma coisa customizada, mas aí tem um custo. Mas esse que você viu hoje, a gente tem exatamente para você do jeito que está, não, perfeito, ok? obrigado. Tá, e cutuca a Wendel, Alessandra lá pro dia 15, todo mês. Alessandra, já tá pronto? Cutuca ela, não, cutuca ela. eu quero trazer o Ari aqui depois do dia 15 para você explicar para a gente, porque é bom ouvir sua explicação, né? Dá para entender melhor do que só analisar ali o PDF, né? Tá, agradeço. Agradeço você pelo elogio à minha didática maluca. Essa é boa mesmo. Wendel, você levantou a mão? Pode abrir o microfone, por favor. Ari, boa noite a todos. Ô, Ari, sobre o engessamento das vendas, você não acha que está faltando mais desconto nas montadoras, não, para poder alavancar mais as vendas? Que certo tipo de carro tinha, exemplo, 23% antes da pandemia de desconto, e hoje eles estão trabalhando com 15, 12 para serem PJ. O que você acha disso? Você acha que aumentar os descontos vai aumentar as vendas do zero? Eu trabalhei na minha vida 19 anos em montadora, tá? Eu te digo o seguinte, a montadora, ela aumenta o desconto na medida em que ela tem o estoque em casa. As montadoras têm duas opções hoje. Na verdade, três opções. Uma é aumentar o desconto, tá? Outra é parar um pouco as fábricas nos veículos que estão com mais dificuldade de vendas. E a terceira é acelerar a venda para grandes frotistas, e aí leia-se principalmente grandes locadoras, tá? Toda vez que a montadora tem essa dificuldade, a gente tem essa situação, tá? A montadora trabalha em cima disso. Então, pode ser que aconteça um aumento de desconto? Pode ser que aconteça. Agora, o mais provável, quer dizer, a gente tem que ver também uma evolução desse estoque, porque todo mundo fala assim, está com 40 dias de estoque de veículos novos. 40 dias é um pouquinho acima do normal, tá? Agora, se começar a explodir, por isso que algumas montadoras pararam, e pararam especificamente algumas linhas de montagem, especificamente alguns carros, especificamente onde tem problemas, né? Você vê, a GM parou a fábrica da S10, mas não parou a fábrica do Onix, né? Não parou a fábrica da Tracker. Por quê? Porque esses carros estão vendendo mais, né? Então, a gente tem essa situação no mercado, tá? Ok, Wendel? Obrigado, Ari. Antônio? Pode abrir o microfone, Antônio. Oi, boa noite. Desculpa que demorou um pouquinho. Eu estava acompanhando hoje, né? Já tenho acompanhado há alguns dias principalmente essa palestra do Ari, realmente assim, já faz alguns mês passado também já acompanhou, e ela reflete exatamente hoje o que eu sinto no pátio, né? Nós trabalhamos hoje, nós temos duas concessionárias, e Mitsubishi e Suzuki. E a Mitsubishi é exatamente isso que está acontecendo. A caminhonete, ela virou um peso no estoque, né? Cada vez mais complicada a negociação, e para você hoje vender uma caminhonete, você tem que absorver uma outra, e você não tem margem, hoje você não tem o repasse para essa caminhonete, já está num custo muito alto, muito baixo, né? A gente dificilmente tem que deixar.
A gente, inclusive, tem peitado muita avaliação, comprado o carro a preço baixo para vender a preço baixo no próprio showroom para poder dar giro um pouco. Pergunta assim, hoje, o mercado da caminhonete, ele está parado ali, o que você sente? É a caminhonete em si ou é a questão do diesel mesmo que pegou para o lado do consumidor? Essa história do diesel e da mistura do biodiesel, essa história toda, não ajuda, óbvio que não. Mas o mercado das caminhonetes já vinha parando, diminuindo nos últimos 2 ou 3 meses, tá? Eu fiz um trabalho para uma montadora de veículos, tá? Que pediu especificamente um estudo sobre caminhonetes. Pediu um estudo no último trimestre do ano passado, né? Pouquinho antes, talvez, setembro do ano passado, e pediu novamente o estudo agora com base nos dados de fevereiro. E a situação é essa, quer dizer, a gente tem uma situação onde a caminhonete usada, esse segmento do qual a L200 faz parte, ele aumentou os dias de estoque em 10 dias. A gente vê que o resto está mais ou menos estável, né? Lembra do chart que eu mostrei agora há pouco, que está 45, 47, 48 dias, 44, mas está entre 45 e 48 a meses, né? O mercado de caminhonetes subiu de 60 para 70 dias, né? E isso, a montadora que falou com a gente, que pediu esse estudo, que não era, no caso, a Mitsubishi, eles já tinham essa informação antes, e por ter antes, eles trabalharam um pouco melhor a parte de bônus, né? Estou fazendo aqui o meu merchan, você pode falar com a turma da Mitsubishi, para ver se eles compram também, né? E aí a gente pode, é sério isso, né? É um merchan, mas é um merchan sério, tá? Não, segunda-feira... É um merchan do bem, do meu dinheiro, do meu salário, dos meus ganhos, né? Mas a história é exatamente essa, quer dizer, a Mitsubishi a gente olha, é uma das que mais subiu o tempo que está levando para girar o estoque dos veículos usados. Isso é uma das que mais subiu no tempo que está levando para gerar o estoque, é uma das que mais está sofrendo. E a Mitsubishi tem uma coisa que é mais complicada do que outras picapes, do que outras marcas, como, por exemplo, Chevrolet, Toyota, mesmo Nissan, que a Mitsubishi basicamente, o volume de L200 é muito forte em relação ao total do que vocês vendem. Quase tudo que vocês vendem é L200 ou veículos parecidos. E no caso da GM, sei lá, a concessionária não vive... A S10 parou, sei lá, eu viro meu canhão para Tracker, eu viro meu canhão para Onix, para Cruze, né? Na Toyota vira o canhão para Corolla, né? E por aí vai. E você vira o canhão e não tem nada, né? O canhão, você aponta ele para você mesmo, né? E você fala assim, não, mas não vou me matar porque a coisa vai melhorar, e vai melhorar mesmo, em algum momento aí as coisas vão melhorar, tá? Não, eu entendi. É exatamente o desenho que você passou, é exatamente o desenho que a gente tem sentido nos últimos 3 meses. Foi bônus, todo um trabalho, e agora a gente tem trabalhando. É um volume meio estabilizado de vendas, mas a gente não consegue crescer. Hoje a gente está trabalhando com isso. Eu tenho notado na nossa outra loja, com Jimny, para você ter uma ideia, é um carro que vem em crescimento, completamente fora da curva, assim, inclusive com o público da picape trocando pelo 4x4, pelo Jeep, por ser menor e mais econômico e tudo. Mas então tá, eu vou até te chamar amanhã para conversar um pouco sobre esse estudo de caminhonete, para entender um pouco esse material, né, para a gente poder trabalhar aqui. Eu posso te arrumar mais alguns charts depois a respeito disso aí, tá? Tá bom, obrigado. Agora, com a condição de que você fale para os caras da Mitsubishi, olha, compra esse negócio, cara, o cara é legal. Tá bom? Vamos conversar. O acesso a gente tem, vamos conversar direitinho. Eu preciso depois de uma ajuda do Alessandro, com autoavaliar, que eu não consigo vender meus carros lá. Mas aí é com a Alessandra. A Alessandra é nota 10, eu tenho certeza que ela vai dar um jeito, você vai vender todos os seus estoques, todo o teu estoque em uma semana. Não, estou sofrendo desde outubro tentando cadastrar para vender e não consigo. Mas me chama, Antônio, me chama que a gente vai resolver. Tá bom então, Alessandra. Tá ok. Já. O Luciano Dantas disse que o Brasil é um continente com mercados bastante distintos. Fale um pouco sobre transações interestaduais. Vale a pena? Quando a gente olha, e esse é um dos charts que eu coloquei aqui, a gente vê situações, por exemplo, e é muito comum isso, no Sudeste e em São
Paulo, mais especificamente, os carros têm um preço um pouco mais alto e tendem a dar uma margem maior. Em São Paulo, no Sudeste, e especificamente em São Paulo. Por outro lado, no Sudeste e especificamente em São Paulo, os carros tendem a girar um pouquinho mais devagar do que no resto. Então, você fala assim, mas eu preciso vender esse carro por um preço mais alto. Talvez em São Paulo você consiga, né? Em alguns momentos. É óbvio que isso não é uma lei estática, né? E não vale para todos os carros, de todos os meses, de todos os carros, de todos os model years, não, mas a gente tem uma situação dessas. O Nordeste, por outro lado, é o contraponto de São Paulo. O carro vende rápido, mas o carro tem uma margem menor. E quando a gente fez até para uma montadora esse contraponto, no caso deles era até maior. No mercado em geral isso já é realidade, naquela montadora é até uma coisa maior. Então, o que mostrava isso? Que as concessionárias dele do Nordeste estavam vendendo bem rápido, e para vender bem rápido, muitas vezes tinha um lucro mais baixo. Por outro lado, tem o que importa mesmo é aquele ROI, que é o lucro bruto multiplicado a quantidade de giros, né? Ok? William Campagnoli levantou a mão, ou tem outras perguntas também? Ari, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que faz os estudos nas concessionárias, nas montadoras, você acredita que eles aproveitaram esse gancho de dar uma parada na produção para poder repor agora a nova linha 2024, ou não tem muito nada a ver isso? Pouca coisa, tá? Em geral, a linha 24 é lançada um pouquinho mais para frente. Pode ter um caso ou outro, tá? Não é comum se dar férias coletivas em março, né? Você dá férias coletivas na época do Natal, Ano Novo, né, em montadora, e você dá férias coletivas muitas vezes quando você vai mudar model year, porque você tem que fazer adaptações na linha de produção, também acontece bastante, é comum isso aí. A maioria das montadoras tem trocado o model year em maio, junho. Então, isso na maioria dos casos, excesso de veículo de alguns modelos mesmo. Valeu, Ari, obrigado. Mais alguma pergunta para o Ari? Wendel? Ari, o que eu não entendo é o seguinte, se a montadora faz tudo o processo hoje pelo B2B, a tecnologia em si, por que ela espera o carro encher no estoque em vez de promover a venda dele antes? Tipo assim, lançar mais desconto, aquecer mais o mercado. É isso que eu queria entender um pouco. Ou ela está ganhando mais com o concessionário, ou ela está segurando isso para poder ganhar mais concessionário. Porque os preços estão absurdos, né? Vamos ser sinceros. Subiram bastante. Carro hoje flex está em preço de diesel. Então, acho que é inviável. Quando o amigo aí fez a pergunta sobre o carro diesel, eu acho que é preço. Porque não tem como um Ranger hoje, de 2014, custar 121 mil. E o cara que compra ele, hoje que compra ele não aceita vender o carro a 112, a 110. Ele quer vender a 120, 118. Então, o cliente não aceita essa adequação no mercado agora. Ele não vai aceitar. O cliente não quer perder. Então, para perder, eu fui perder a montadora. E a montadora parece que ela não está querendo perder, no meu modo de ver, entendeu? Eu sou muito leigo nisso, mas acho que eu percebo isso. Wendel, o que acontece é o seguinte também. Quando você fala... Vamos supor... não sei se você conhece o conceito financeiro de contribution margin, ou gross margin, a margem de contribuição, tá? Quando você tem um carro de 100 mil reais, que custou para fazer um carro de 120 mil, vou colocar, e custou para fazer para a montadora 100 mil, já incluindo os impostos, já incluindo tudo, já incluindo a margem da concessionária, sobra 20% para a montadora. Se você pegar e der um bônus de 10 mil nesse carro, você tem só uma redução de menos de 10% no preço. Por outro lado, a montadora está perdendo metade da sua margem. E qualquer montadora precisa de uma margem alta para poder pagar, primeiro, seus funcionários, seus fornecedores, tudo isso aí, e para, principalmente,
ter dinheiro para modernizar a sua linha, né? Qualquer carro, qualquer montadora que se preze, ela precisa estar sempre modernizando a sua linha, porque senão ela morre a médio e longo prazo e dança mesmo, né? E a coisa é feia. Então, um desconto, muitas vezes, de 10% ou de 15% no carro que a montadora está dando para você, através de bônus, que seja, né, o carro de 120 que está por 110, pode estar comendo, de repente, metade ou um terço daquilo que ela teria de lucro, e ela precisa daquele lucro para sobreviver, para pagar as obrigações dela. Então, muitas vezes, as montadoras demoram um pouco. Eu sempre digo que, como dizem no mercado financeiro, né, o primeiro prejuízo é o menor, né, e muitas vezes quem vê esse prejuízo com antecedência e consegue sair daquele carro, consegue sair daquele momento antes da concorrência, consegue, às vezes, perder menos dinheiro. Existem épocas na vida que você tem que perder um pouco de dinheiro para poder fazer negócio. Não sei se é o caso ou não. Tá? Tipo assim, o que eu vejo, parece que a gente tem que perder, tipo assim, a gente concessionária. A gente tem que fazer giro de estoque. A montadora parece que não quer perder. Porque antigamente dava-se um desconto. Por que não volta o desconto que era antigamente? Já que o preço está exorbitante. Será que aumentou tanto assim? Porque eu acho que o preço do carro não está acompanhando a inflação, entendeu? Então essa é a minha dúvida. O cliente não aceita. Infelizmente, o cliente não aceita, no caso da avaliação, poder você vender um pouquinho mais barato para ter o capital de giro. E os juros do banco tá assim, tá altíssimo, né? Então, tipo assim, eu acho que por isso está engessando um pouco as vendas, no meu ponto de vista, entendeu? Você viu aquele chart nosso do preço dos veículos usados, e o veículo usado é sempre mais ou menos a mesma proporção do veículo usado, mais ou menos a mesma proporção do veículo novo, ou seja, sei lá, se um usado é 80% do preço de um carro novo, quando o usado tem um ano de uso, coisa assim, aquele valor que nesse mês estava 79.300, mês passado 78.300, e ele estava flutuando, né, entre 78 e 80 mil durante o ano de 2022, quando você pega aqueles preços em 2020 e 2021, a gente começa 2020 com um preço médio de 41 mil, ou seja, os preços dos carros duplicaram no espaço de 2 a 3 anos. Tá? Menos de 3 anos, 2 anos e meio, por aí, o preço dos carros duplicaram. E se a gente pensar numa inflação média no mercado, inflação média, inflação mesmo, inflação da compra que você compra arroz, feijão, que você paga a escola dos teus filhos, tudo isso aí, uma inflação média de 6% ao ano, você tem um aumento do preço dos carros de 100% com uma inflação de 20%. Né? E aí você tem a situação real do mercado. Por outro lado, as montadoras trabalhavam 3 anos atrás com uma situação onde esse ano o mercado automobilístico teria 2.400.000, 2,5 milhões de carros, e as previsões últimas que a gente tem ouvido aí por volta de 1.800.000, né? Então elas têm que ganhar mais em cima de menos. O problema é que se você cada vez for cobrar mais, daqui a pouco você não tem mercado, né? Ok? Ok, obrigado aí, Ari. Vamos para a nossa última pergunta aqui do Heraldo, Ari. Pode fazer, Heraldo, vamos lá. Boa noite a todos. Ari, eu peço desculpas que eu entrei bem atrasado aí, mas eu peguei algumas partes. Desculpas aceitas. Eu sou concessionário aqui no Rio Grande do Sul, certo? E eu vejo assim, as montadoras, elas ganharam bastante dinheiro, tá? No período da pandemia, aquela coisa toda. Agora entraram nesse período de recesso ali, isso não seria, de repente, uma forma de pressionar num curto espaço o governo para que haja algum tipo de isenção, alguma coisa assim, que eu sei que elas têm dinheiro para dar bonificação, porque a gente tem operações, então a gente sabe que está tendo bonificação de trading, tá? Mas eu digo assim, eu acredito, falando seminovos, tá, que é o meu setor, eu acredito que, acredito não, eu te pergunto, será que não existe aí, de repente, um viazinho de a montadora vai, freia a produção, tem obrigação para pagar, o crédito está muito difícil, o Copom diz que não vai baixar a taxa, está muito complicado esse acesso ao crédito, o consumidor não está conseguindo, tem vontade, mas não está conseguindo ter acesso.
Aí eu fico perguntando, né? Será que não tem ali, de repente, uma política por aí, a curto prazo, que vai impactar na redução de preço dos seminovos também? Geraldo, você é de que cidade? Eu sou da região de Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas? Eu conheci bastante aí Pelotas, o pessoal da Chevrolet aí, né? O Furtado trabalhou comigo até. Perfeito, conheço ele. Conhece ele, manda um abraço para ele quando encontrá-lo. Na realidade, a gente tem uma situação aqui de causa e efeito, né? A gente não sabe se... é um fato óbvio que as montadoras vão lá para Brasília, bater na porta do governo e pedir uma redução de imposto. Também é um fato de que os governos petistas têm uma receptividade maior a esse tipo de apelo por conta de, olha, a gente faz isso para garantir o emprego. Também acontece isso. Agora, se eles estão parando as fábricas para fazer isso, ou fazer isso para não parar as fábricas, aí é uma coisa de causa e efeito. Eu, particularmente, acho que as montadoras estão parando porque realmente o mercado deu uma diminuidinha no mercado em alguns segmentos. Mas, obviamente, que eles vão lá bater na porta do Haddad ou do Alckmin, que é o ministro da Indústria e Comércio, ou do Alckmin ou do Haddad, que, né, e vão chegar lá e vão falar, olha, abaixa o IPI aí para a gente poder vender mais. O problema das baixadas de IPI tem um lado bom, porque o mercado dá uma reaquecida. Tem um lado ruim, porque no mesmo dia em que a montadora começa a faturar com o IPI mais baixo, o teu usado também desvaloriza, né? E aí aquele usado que estava lá na tua concessionária, se o novo cai, sei lá, 5%, 10%, vamos falar, 5%, o usado também vai cair 5%, né? Esse é o problema. Aquele carro teu de 100 mil vai valer 95, porque o novo de 130 também vai cair para 124, sei lá. Não. Ok? Espero ter respondido aí. Mas manda um abraço para a turma de Pelotas aí, pro Furtado e pro pessoal aí. Maravilha, pessoal. Ari, nosso muito obrigado. Obrigado, pessoal, que esteve aqui com a gente. Boas vendas para vocês, boas compras. E quinta-feira tem mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alessandra. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de poder estar ajudando vocês aí. Valeu, Ari. Valeu, Alessandra. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Podem me procurar pelo aquele e-mail, pelo LinkedIn, por onde quiserem, tá bom? Vocês me acham fácil. Não tenho homônimos, ok? Valeu, Ari. Obrigado por tudo. Obrigada. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Amanhã eu incomodo vocês.